Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 7ª aula de programação Web 2. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através dos comandos de seleção, onde aprendemos que temos o if-else, if-else, switch, vimos a diferença entre eles, quando podemos utilizá-los e também muitos exemplos, certo? E além disso, vimos os comandos de repetição. Na aula de hoje, vamos dar continuidade a este assunto de comandos de repetição e vamos iniciar pelo for each, porque na versão 4 do PHP foi incluído mais um comando de repetição utilizando para percorrer os elementos de um array. E a sintaxe desse comando é desta forma aqui, certo? Então, o funcionamento do comando for each é bastante simples. No início da execução, o array é reiniciado, ou seja, o ponteiro do array passa a apontar para o primeiro elemento, dispensando o uso da função reset. Então, a cada execução do laço, um elemento do array é selecionado atribuindo valor às variáveis valor e chave, com o valor e a chave do elemento selecionado, sendo que essas variáveis podem ser utilizadas dentro do laço. E aqui nós temos um exemplo de como poderíamos utilizar este comando. Então agora nós vamos iniciar o assunto quebra de fluxo com o break, certo? Esse break ele pode ser utilizado em laços, que são aqueles laços que a gente já estudou em outras aulas, certo? Como do, for, while, switch, todos esses nós podemos utilizar o comando break neles. Então, ao encontrar um comando break dentro de um desses laços, o interpretador PHP para imediatamente a execução do laço, seguindo normalmente o fluxo de script. E aqui nós temos um trecho de código para representar o uso deste comando, certo? Então, no trecho do código, o laço while tem uma condição para o término normal, que seria x menor igual a 0, mas foi utilizado o break para o caso do término não previsto no início do laço. Então, assim, o interpretador seguirá para o próximo comando do laço. E nós temos também o continue ou continue, certo? O continue também deve ser utilizado no interior de laços e funciona de maneira semelhante ao break, com a diferença de que o fluxo, ao invés de sair do laço, volta para o início dele. E aqui nós temos um trecho de código para representar o uso deste comando, certo? Aqui no exemplo, é uma maneira ineficiente de imprimir os números pares entre 0 e 99. O que o laço faz é testar se o resto da divisão entre o número e 2 é 0. Se for diferente de 0, o interpretador encontrará um continue ou continue, que faz com que os comandos seguintes do interior do laço sejam ignorados, seguindo para a próxima iteração. E agora nós vamos estudar os arrays, certo? Que são estruturas que servem para armazenar valores que precisam ser anexados. Diferentemente do C, em que os índices são apenas números inteiros e consecutivos, em PHP os índices podem ser de vários tipos e mesmo se forem inteiros, não precisam ser consecutivos. Então aqui nós temos um exemplo onde temos o printr, que mostra todos os elementos do array, certo? Então, aqui nós temos um array e aqui temos este comando printr para mostrar todos os elementos que estão guardados no array. Então, perceba que podemos trabalhar com índices diferentes em um mesmo array. Outra forma semelhante para inicializar o array pode ser vista na figura seguinte, que no caso é esta aqui, certo? Esta maneira aqui é uma outra maneira de representar um array. E agora nós vamos estudar as funções, que as funções em PHP seguem o mesmo princípio de outras linguagens. A diferença aqui é que, como não precisamos declarar os tipos, a lista de parâmetros possui apenas o nome das variáveis. Então, as funções que retornam valor também não precisam informar o tipo de retorno. Aqui seria a sintaxe, das funções. Então, qualquer código em PHP válido pode estar contido no interior da função. Como a checagem de tipos em PHP é dinâmica, o tipo de retorno não deve ser declarado, sendo necessário que o programador esteja atento para que a função retorne o tipo desejado.
Então, é recomendado que esteja tudo documentado para facilitar a leitura e compreensão do código. Então, para efeito de documentação, utiliza-se o seguinte formato de declaração de função, que seria este aqui, certo? Então, no caso, este formato só deve ser utilizado na documentação do script, pois o PHP não aceita declaração de tipos. Então, aqui, ó, isso significa que, em muitos casos, o programador deve estar atento aos tipos de valores passados como parâmetros, pois, se não for passado o tipo esperado, não é permitido nenhum alerta pelo interpretador PHP, já que este não testa os tipos. E, para organizar melhor o código, as declarações das funções ficam dentro do bloco head, nas páginas HTML, como a gente já aprendeu na outra disciplina, certo? E as chamadas das funções ficam no body, que é uma tag também de HTML. E aqui nós temos um exemplo de como podemos utilizar estas funções dentro de uma página HTML, tá certo? E aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde na primeira questão eu quero que vocês criem um array chamado status com 4 posições. Na posição 0, insira pare. Na posição 1, insira atenção. Na posição 2, insira siga. E na posição 3, insira finalizado com sucesso. E na outra questão, eu quero que você imprima a posição 3 do array. E na terceira questão, eu quero que utilize o printr para mostrar todos os elementos do array. E o que nós aprendemos hoje? A gente deu continuidade aos comandos de repetição, onde nós vimos outros comandos, certo? Vimos também quebra de fluxo, aprendemos sobre o array e também sobre as funções. Então, aqui estão as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.